Boa noite, com muita alegria. Chegamos para a honra e glória do Senhor, amém? Amém. Que nessa noite, você que está do outro lado, nos assistindo, seja impactado pelo poder de Deus. A nossa primeira convidada de 2023, Fabrícia Noronha, junto com Alexandre. Glória a Deus. Amém? Amém. E aí, pastor Arnaldo? Olá, boa noite. Sejam Boa muito noite. bem-vindos à nossa primeira edição. Nossa primeira edição do nosso podcast, né? Num novo formato, né? Antes era, na verdade, a resenha da pastora Dani, ela vai continuar existindo, né? Mas num novo formato, a gente está estudando como aí, os convidados. E agora nós estamos estreando hoje o nosso podcast De Frente com o Casal Apostólico. Olha, o nome já é sugestivo. De frente com o casal, quer dizer que vai ser polêmico. Vai ser polêmico. Então, para você que gosta de uma polêmica, para você que gosta aí de saber o ponto de vista dos cristãos, né, na atualidade, aqui vai ter bastante conteúdo. Então, fique com a gente. Antes da gente continuar, eu quero orar. Mas não se esqueça de curtir, de compartilhar. Não se esqueça aí, ó, de se inscrever no nosso canal. Eu não sei se ainda nós estamos no YouTube, mas nós vamos estar. Mas a gente precisa que você se inscreva para que a gente possa produzir mais conteúdo. Amém? Eu quero orar e a gente já apresenta a nossa convidada, o nosso convidado. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te dar graças por essa oportunidade, por esse momento que nós estamos reunidos. Senhor, em nome de Jesus, que toda soberba, todo orgulho caia por terra, Senhor. Mas que o teu nome seja glorificado aqui nesta noite e nesse período que nós estamos reunidos. Senhor, em nome de Jesus, vai, Senhor, visitando casas, vai visitando, Senhor, as famílias, vai visitando, Senhor, pessoas que estão desacreditadas, Senhor, e que através dessa entrevista possam se reanimar, possam ver que é possível, que o Senhor ainda faz milagre. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Nós consagramos ao Senhor e eu creio que vai ser uma grande bênção. Amém? Não, Estamos aqui, como a pastora já disse, com a vencedora, nada mais, nada menos, a vencedora do Gerando Talentos 2022. Gerando Talentos é um concurso musical de música gospel que tem muito sucesso e muita gente talentosa. Então, se ela venceu, é porque ela tem talento. Então, fique conosco aí. Ela, Fabrícia Noronha, e o seu esposo, Alexandre Coutinho. Os dois são manauara, são direto de Manaus. Direto de Manaus para vocês aí, ó, direto do Amazonas. Ok? Fique com a gente, tem bastante pergunta. Vamos brincar bastante aqui, se divertir. E no final a gente vai... Aliás, no decorrer, vamos ouvir também a voz dela aqui cantando com a gente, né? Vai ser uma grande bênção. Amém? Fala, pastora Dani. É com você. Eu quero ouvir essa voz, né? Já? Nossa, jeito, né? Glória a Deus. Já com... Não, então, peraí. Já que já é para começar a cantar, deixa eu seguir aqui um roteiro que eu preparei, né? Senão, já que já é para cantar, eu queria saber o seguinte. Primeiro, se você pode fazer para nós aqui uma canção que eu assisti, eu vi você cantando na rede social, no YouTube, na verdade, e me tocou muito. Eu gosto muito dessa canção. Eu acredito que os nossos espectadores também gostam, mas eu queria que você cantasse ela, um trecho dela, não precisa ser a música inteira, e falasse se em algum momento essa canção ela fez sentido na tua vida. Amém. Na sua carreira, entendeu? Eu vou falar a canção agora, porque tem duas. Essas duas eu faço questão que você cante. A gente não preparou nada, viu, pessoal? Então, tudo ao vivo. Tudo ao vivo e a cores. Gente, mas a gente quer ouvir você cantar, mas se ela fez sentido para você, canta com a emoção que você um dia cantou ela. Essa canção chama-se Pai, Eu Confiarei. Sim, essa canção Deus falou em casa comigo. Quando eu comecei a cantar ela. A caminhada é muito difícil. Principalmente no mundo gospel. Quem ali tá tentando um sonho, né? Eu sempre colocava meus sonhos no papel, desenhava, imaginava.
mas era algo muito distante. Então, quando eu peguei para cantar Pai, eu confiarei, eu estava dizendo, Deus, eu tenho as minhas debilidades, eu tenho as minhas fraquezas, as minhas incapacidades, mas eu sei que com o Senhor, confiando em Ti, eu posso ir muito além. Amém. E viver os Teus sonhos. E essa canção, ela me, como é que eu posso dizer, ela me cobrou um pouco mais de confiança em Deus. Eu lembro que na trajetória do Girando Talentos, eu houve uma das etapas que as minhas forças se esgotaram completamente. Puf. Deus, eu quero ir embora. Eu não tô aguentando mais a pressão em mim, porque eu vi as pessoas que tinham estudo, que cantavam muito mais que eu, pessoas já que tinham a manha, como eu falar que nem meu esposo, a manha do profissional ali, entendeu? Tinha as técnicas, tudo, e eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei dar nome pra isso, pra aquilo ainda. Então, o que eu vou fazer? Aí Deus bradou no meu coração. Você não disse que ia confiar? Aleluia. Então, agora que você disse que as suas forças já acabaram, a partir desse momento, a minha força é contigo. Confia. Foi aí que eu peguei todo o fardo que estava pesado em mim e coloquei nas mãos de Deus. Peguei todo o fardo que estava no meu coração, na minha mente, tudo. Coloquei nas mãos de Deus. Aí foi quando essa canção, de fato, Deus bradou mais forte, gente. Minha filha tá aqui. Nós estamos com a convidada especial. Deixa eu colocar desenho aqui pra ela, gente. Pra ajudar. Tem que ter uma interação aqui, né? Quem tem filho entende muito bem o que é isso. Gente, isso aqui tem que ter um desenho, que senão não vai. Amém. Vou só dar um... Aqui, amor. Senta lá no cantinho pra você assistir. Fica aqui mesmo. Então, tudo bem. Então foi isso. Essa canção me deu muitas forças. E quando eu decidi cantar ela na primeira, eu falei, Deus, ou é ou não é. Eu vou... Essa foi a primeira canção. Foi lá a primeira. no... Eu fui a primeira a se apresentar. E eu assisti lá o entre vídeo. os 63 participantes que tinha. Quantos tinha? 63 ou 64, uma coisa assim. Eu fui a primeira. Nossa, eu dei o pontapé de tudo. Pensa no medo que eu tava. Imagina. Falei, meu pai, eu vou ser a primeira. Tem 60 e poucos aí pra ouvir. Se eu for ruim, já era. Então eu vou aproveitar tudo que tiver de aproveitar aqui. Vou aproveitar... Você botou pressão. Eu vou aproveitar o lugar, vou aproveitar as pessoas, conhecer, enfim. E eu falei assim, eu vou dar tudo que tiver dentro de mim, de voz, de garganta, eu vou dar tudo ali. E aí foi quando eu comecei a cantar. No começo ali, ninguém tava dando muita coisa. Ah, não, tá normal. Eu falei assim, tá bom, deixa eu chegar na parte. Foi quando eu coloquei o agudo. Deus me deu esse agudo. Coloquei o agudo na parte certa, na hora certa. Os jurados ficaram assim. Eu vi o vídeo. Foi muito forte. O que essa garota tá fazendo, gente? Pelo amor de Deus. Forte, foi muito emocionante. Vocês conhecem a Fabiana Sinfrônio? Cantora da MK? Eu não conheço. Não, ainda não, mas vou pesquisar. Ela é uma bênção de Deus. Ela me chamou no Instagram. Eu falei, meu Deus, gente, a Fabiana tá me chamando, socorro. Ela é de São Paulo mesmo? Não, ela é de Minas. De Minas. Tem uma voz linda, um grave lindo, lindo. Então ela me chamou, eu falei, meu Deus. Ela, menina, o que foi aquilo? Esse grito do Pai Confiarei, eu não tava esperando, não tava pronta pra isso. Então, quando eu cantei daí, aí tinha 10 camisetas. Ou seja, entre os 60 e poucos que tinha, 10 já iriam direto para a próxima fase e os outros iam ficar na repescagem. Se fica ou se vai. Ia duelar com outro participante. Eu de primeira cantei Pai Confiarei e já garanti a minha primeira camiseta. Glória a Deus. Peguei aquela camiseta, chorei. Eu falei, meu Deus, eu consegui. Eu fui até uns stories que eu tinha conseguido a camiseta e passei direto para a final. Então eu falei, ufa. Mais uma fase eu vou. E foi assim. Então vamos lá, meu filho. Canta aí pra ver se... Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te
deixarás te levar, vai me descansar, lembrarás das promessas que eu te fiz, quando for impossível, clamarás a mim, lembrarás que sou teu pai, ou me esquecerás, Senhor, eu confio em ti. Glória a Deus. Aleluia, lindo demais. Glória a Deus. Parabéns. Olha, eu vou falar pra você, foi mais forte do que o que eu vi na... Glória a Deus. Imagina como que não foi a pressão naquele dia, hein? Foi. Me fala um pouquinho, aproveitando que a gente começou falando do Gerando Talentos, fala um pouquinho como é que foi aí a preparação, como é que surgiu a ideia de participar e como é que foi o processo, os dias ali, você se entrosando. Eu fazia parte, né, da igreja. Até hoje quero deixar aqui registrado meu carinho, meu amor, tanto pela pastora, a coordenadora, a pastora Raquel, e as outras pessoas que trabalham, que fazem parte da produção, o apóstolo, enfim, toda a família mundial. Eu carrego vocês no meu coração com um carinho enorme. Então, assim, eu fazia parte da igreja. Só que como eu cantava na sede, eu não sabia se eu ia poder participar ou não. Daí a pastora, na época, a pastora Silvana, falou pra mim assim: ô Fabrícia, vai procurar saber se você pode participar. Pergunta de alguém, você tem algum amigo em São Paulo? Eu tinha o Vitor Augusto. Quero mandar um beijo, um abraço pra ele aí, que me deu muita força no início. O Vitor é o do fã-clube da Juliana. Sim. E aí ele... Fabrícia, vai, eu vou perguntar aqui. Foi perguntar. Perguntou e a pastora falou assim: não, pode participar qualquer pessoa. Não importa se você canta na igreja ou é de outro ministério. Se você é membro ou não. Não interessa. Tá aberto. Pode, você se inscreve, no dia da audição você vai e canta. E aí eu organizei tudo. Eu que chamei a galera pra cantar. Só os melhores, gente, que eu conhecia. As pessoas que eu conhecia, o bispo colocou na época na TV, então as pessoas me procuraram muito no WhatsApp. Eu criei um grupo e pedia pro pessoal entrar. E começou a entrar gente, foi umas 53 pessoas. Eu falei assim: eu não vou ser a primeira. Eu tava com as fichas na mão. Eu não vou pegar o melhor lugar. Eu não vou pegar a melhor ficha, o melhor horário, não. Eu vou ser a última. Você quer tirar o casaco? Gente, espera aí. Momento mãe. Como essa princesa se chama? Ana Clara. Pronto, meu amor. Tá linda a sua roupa. Então começou a entrar o povo no grupo. Aí eu falei assim: eu vou ser a última. Porque se eu for a primeira, como eu conheço o povo da música, vão falar assim: ela escolheu. Não, porque ela tá na frente, né? Eu falei: não, vou ser a última. Quando não tiver mais ninguém, eu vou ser a última. E aí eu preparei a música... Qual foi a música que eu cantei? Porque Ele Vive. Cantei Porque Ele Vive. Peguei meu sobrinho, que era tecladista. Um beijo, David. Titia não esqueceu de você. E aí eu cheguei em casa e falei assim: David, Deus tá tocando no meu coração pra cantar essa. Mas essa, tia, da harpa antiga. Essa. Vamos fazer um negócio novo nela? Vamos. A gente fez a nossa versão. Ficou lindo. E eu falei: eu vou deixar por último. Aí, no decorrer dos dias, acho que faltando uma semana antes, eu escutei uns comentários, porque sempre no meio artístico tem aquele que quer mostrar que sabe fazer um negócio que já é mais entendido. Então tinha um participante lá que falou que ele sabia mais, que tinha participado de inúmeros concursos, que não era... Aqui era pra gente que tava mais assim, né? Mais acima da média, então... Ou seja, chances pra mim... Nenhuma. Ele falou assim: por que você tá participando? Você não é da igreja? E começou a perguntar. Eu falei: olha, não tem problema. Tanto de fora quanto de dentro, não tem problema. Ah, tá, mas não fica muito assim na cara que tá... Eu falei: não tem nada na cara, voz querido. Do inimigo, hein? Isso. Eu falei assim: não tem nada na cara. Eu vou ter a mesma oportunidade que você vai ter, que outros vão ter, enfim.
Eu tô à mercê do tempo de Deus na minha vida. Aí começou, aí tinha o povo da igreja me conhecia, só que os pastores ali, os bispos, enfim. Só que foi gente muito talentosa. Vocês não estão entendendo. Muito talentosa. Deus Aí fez começou diferença a na cantar tua a vida. primeira, aí cantou a segunda, cantou a terceira, aí tava na 10ª. Aí o bispo olhou assim pra mim, um dos bispos olhou pra mim, Fabrícia, por que tu não pegou a primeira vaga? Aí eu falei assim, ô bispo, você tá perdendo a fé em mim? Calma, gente, eu vou ser a última, eu ainda tenho fé. E quantas pessoas cantavam, eu falei assim, Deus, eu só quero passar, eu vou falar o que Davi falou, eu só quero ir para São Paulo, eu só quero passar se a tua presença for comigo. Aleluia. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair do estado que eu tô. Eu quero continuar te adorando aqui na minha igreja. Porque eu sei que no tempo certo o Senhor vai fazer tudo. Deixa eu só contextualizar. Isso quer dizer que então ele teve uma fase lá, o Gerando Talentos teve uma fase em Sim. Manaus, Tem nos estados. Tem todos os estados, pra selecionando. depois ir pra São Paulo. Só vem então, só os que já passaram pela primeira fase. Pra mim Sim. já era feito tudo aqui. Então, Não. Vinha quem se inscreveu todo mundo. Eles pra vão cá. nos estados, ouvem as entendi. vozes, as melhores eles selecionam. E essas pessoas vão representar o estado. Entendeu? Aí chegou na próxima fase que essas pessoas vão disputar com todas do Brasil. Todas as melhores vozes do Muita Brasil emoção, né? que foram selecionadas. E É aí vai, forte, hein? passando as fases. E aí, enquanto eu tava orando a Deus, falando, já tava quase chegando perto da minha vez, que eu falei, Deus, eu só quero subir, só quero ir, passar, se a tua presença for comigo. Se a tua presença não for, não me faça sair daqui. E a menina começou a cantar lá. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando. Aí quando eu tava orando, parece que o Espírito Santo falou assim, escuta o que ela tá cantando, por favor, escuta. Aí eu falei assim, Deus vai na frente, se ele vai na frente, eis-me aqui. E eu subi. Eu achei que por eu cantar na igreja, eu ia, escular, nada, travei. Em cima da linha que mandaram eu ficar em pé. Fiquei em pé em cima daquela linha, travei, fechei meus olhos e comecei a adorar a Deus. Comecei a cantar porque Ele vive. E eu fiz os arranjos que eu tinha estudado com meu sobrinho, fiz lá. E terminei. Quando eu terminei, os jurados estavam de pé, aplaudindo, filmando. As poucas pessoas que, como eu fui a última, não tinha quase ninguém na igreja. Tinha só algumas pessoas assim, chorando. Fabrícia, meu Deus, que foi isso? Meu Deus. Eu falei assim, eu já tinha... Tô postando aqui. Eu já tinha visto os jurados elogiarem, assim, os jurados parar a música e elogiar muita pessoa, aplaudir, filmar. Mas eu não tava esperando. Eu falei, já aplaudiram, já fizeram tudo aqui. Eu vou fazer o que pra mim? Eu não vou esperar nada. Então eu não esperei nada. E Deus fez. Eles levantaram, aplaudiram. E eu falei assim, Deus, seja feito a tua vontade. Aleluia. Seja feita a tua vontade. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando eu menos quando terminou tudo, eu fui tirar foto com eles falaram assim que eu ia dar trabalho aqui em São Paulo. Essa garota vai dar trabalho em São Paulo, eles falaram assim pra mim. Eu vou te trazer pro meu time. O Ed Oliver chamou, que é um dos produtores mais abençoados que tem no meio ele que fez a música da Aline, Ressuscita-me. A produção toda foi com ele. E outras músicas também que ele fez. E aí ele falou assim, vou te trazer pro meu time. Eu falei, recebo em nome de Jesus. Tanto é que a primeira camiseta, quem foi o primeiro a levantar a estrela foi ele. No Pai eu confiarei. E aí foi. Quando eu tava me arrumando pra vir pra igreja, uma sexta-feira, ligaram pra mim. Oi, Fabrícia, tudo bem? Aqui é da produção do Gerando Talentos. Estamos ligando aqui para te agradecer pela sua participação, mas não foi dessa vez. Eu falei, tá bom, amém. Obrigada. Aí ela falou assim, é zoeira, é brincadeira, você passou, seja bem-vinda ao time. Eu falei, nossa senhora, você quer me matar do coração, moça? Senhora do céu, pelo amor de Deus, não faça isso não. Eu falei pra ela. Falou assim, não, é uma brincadeira. Ela falou assim, é uma brincadeira. Você passou. Você tá com a gente agora. Aí marcaram o dia. Foi que eu vim para São Paulo e foi essa primeira audição que foi com os cantores, os artistas. Eles estavam sentados na arquibancada, avaliando.
Aí foi que eu passei. Que lindo, parabéns, hein? Sucesso total. E vai crescer muito. Em nome de Jesus. Pastora, antes de você falar, eu queria ouvir o Alexandre. Alexandre, Alexandre tá quietinho, eu olhei hein? nas suas redes sociais lá, cara. Aham. Olhei lá e vi que você é músico, Sim. né? Instrumentista. Fala um pouquinho aí do que você já viveu aí no meio da música. Já tocou em bandas, que bandas. E fala um pouquinho da sua trajetória musical aí pra gente. Se apresenta pro nosso público aí. Amém? Tá muito quietinho, né? Ela tá quietinha, gente. Dá uma folguinha pra Deixa eu- Fabrícia, vai. Amém. Sou Alexandre, como o pastor falou, sou de Manaus, nós somos de Manaus. E a entrada na música foi na área gospel sempre. Sempre na área gospel. Meus familiares são todos músicos, né? E por um tempo eu achei que essa área não iria ser para mim, né? Não iria ser para mim aí, porque não tinha professor. Inclusive até essa é tipo um testemunho, essa parte minha queria muito tocar teclado. Eu pedi um teclado do meu pai. Cheguei com um primo meu que toca muito, que é o Adriano. E eu cheguei e falei para ele teclado zerado, novo. Papai comprou e eu fui lá, eu disse: "Mano, tá aqui, eu vim pra te me ensinar". Aí ele olhou pro teclado e ele falou bem assim: "Ah, esse teclado não presta não". Na cara. Você pegar isso aí na cara logo de início. Isso eu lembro como se fosse hoje. Eu saí no sol de casa pra me pegar essa aula. E ele só abriu a porta, eu acho que ele tava descansando e disse: "Ah, mano, esse teclado não presta não pra te aprender". E eu peguei, eu voltei pra casa com o teclado e disse: "Poxa, mas presta, o papai comprou esse teclado, tá novo". E eu peguei, esse foi o primeiro não que eu peguei na música, né? Já, Quantos anos mais ou menos, você lembra? Eu tinha 12 anos. Nossa, a decepção, o menino viu Decepção. isso aí. Queria demais entrar na área da música, né? Mas não tinha espaço. Aí o pastor pegou e comprou uma... Na verdade, chegou um rapaz lá com uma bateria, mas ele já sabia tocar. Meu instrumento mesmo não é violão, não é teclado, não é esses daí. Meu instrumento mesmo que ama é bateria. Eu vi lá, assim. Aí ele pegou... Chegou o rapaz lá que tocava bem, já era dele, né, a bateria. Aí o líder pegou e fez uma seleção. Quem sabe tocar bateria? Eu não sabia nada, mas eu peguei e levantei a mão. O Senhor me encorajou para levantar a mão e disse que eu sabia. Que ousadia. Sim, era para participar do grupo de louvor. E ele pegou eu e outro rapaz, que é um amigo meu. E foi tipo um teste. E ele pegou e passou um louvor de adoração pro rapaz lá, que é o amigo meu. E para mim ele já passou um louvor tipo de fogo, de forró. Aí, logo de início, nunca tinha pego na baqueta, nunca tinha pego numa bateria, mas eu falei que eu sabia tocar. Aí eu já comecei fazendo uma entrada já no prato. Aí o líder olhou pra mim assim e disse: "Rapaz, esse daí manja". Eu não sabia nada. Já sabia a manhã dos profissionais. Esse daí sabe. O Espírito Santo me conduziu todo esse louvor. Glória a Deus. E desde aí eu não parei mais. Só tocava bateria na igreja. Tinha a banda completa, aí a banda pegou e se desviaram, os meninos se desviaram da igreja. Daí que eu vim começar a pegar em guitarra, outros instrumentos, que eu não tive oportunidade de aprender enquanto eu queria. Eu fui aprender Pra poder o básico, fui aprender para servir mesmo já dentro da casa do Senhor. Isso quer dizer que quando o Senhor ele quer fazer algo na nossa vida, Ele mesmo faz, da hora que Ele quer, né? Aleluia. Aí entrei nessa área da música. E amo louvar o Senhor. Não precisa ter... Se tiver pessoas, a gente louva. Se não tiver, a gente tem o nosso momento com Deus em casa. A gente sente a presença do Senhor. Só bastamos abrir o coração mesmo e adorar de verdade. Entregar uma verdadeira adoração para Eu Ele. sei que a pastora quer falar. Amém. Quando ela fica muito quieta assim, ela quer falar. Ô, Alexandre, Ah, ele fala que eu quero falar. a gente combinou? Nada. Aqui alguma Não, pergunta? Nada. A gente não combinou nada, né? Mas é que, assim, só o que vocês dois falaram aqui, para quem está nos assistindo, eu sei que talvez muitos ainda vão assistir esse vídeo
eu tinha um sonho de vocês. E tenho o sonho de vocês. O que você falou aqui é uma experiência com Deus fortíssima. Sim. E sabe o que eu tenho percebido? Não sei se a pastora concorda. Nós precisamos de homens e mulheres no altar com experiência com Deus. Amém. E você aqui, Alexandre, você me marcou com esse testemunho. Amém. Chegar e falar assim, eu sei tocar bateria, e agora a responsabilidade de tocar? E você já fazia uma entrada marcando ali, sim, e o Espírito te conduziu, porque sim, você nunca tinha tocado, só pode ser o Espírito de Deus. Sim. Então eu tenho certeza que essas pessoas que têm um sonho, esses meninos jovens que têm um sonho de tocar, que têm um sonho de cantar, que têm um sonho de um dia poder servir a Deus no altar, assim como vocês, músicos, cantores, olhando e ouvindo agora esse testemunho de vocês, eu tenho certeza absoluta que eles vão ganhar um renovo, vão ganhar assim uma esperança, que há possibilidade. Vocês vieram de Manaus, estão na maior cidade aí do Brasil, né? São Paulo, aí a metrópole. Não sei nem como é que vocês estão se adaptando aqui ainda, chamaram né? Sim, chamaram loucura, a gente. Né? Vocês são muito corajosos. Corajosos. Na verdade, sabe o que eu vejo? Eu vejo o poder de Deus se manifestando. Amém. Porque assim, o testemunho do Alexandre não foi a sua carne e até as pessoas que estão ao teu redor queria te parar, sim, te paralisar. E Deus te mostrou que na tua fraqueza ele se manifestou. Sim. Porque ele te deu um domínio. Porque assim, uma pessoa que já tem uma técnica, uma pessoa que já conhece os instrumentos, ela te inibe. Até no próprio altar. Você pode ter um cargo, você pode ter um conhecimento bíblico, mas se tem uma pessoa com um pouco de uma dinâmica, uns 5 anos a mais, experiência a mais, sim, ela te coloca para você... Sem falar nada, né? Só de olhar. Porque já o olhar já fica naquele. Aí sim, te dá o gelo na barriga, as pernas né? O negócio é punk. E eu já passei por isso no altar. Sim. Né? De estar perto do pastor Arnaldo, e eu tinha certeza que ele ia pregar, e as pessoas falavam, pastora Dani, se ela tá com a oportunidade, eu falei, porque te dá. E você sim, não, você viu o poder de Deus caindo sobre a tua vida, a graça. Por isso, né? Isso é a graça. Ela também no começo é impressionante. Tem outra parte, né? Tipo, na igreja que eu frequentava aconteceu isso, e só tava eu na guitarra já e o rapaz da bateria, para provar mais quando Deus está na nossa vida, né? E eu tava louvando ao Senhor. Não tem uma voz que nem da minha esposa, ela é muito melhor que a minha. Isso, meu bem. Aí, mas a adoração tava fluindo lá na oração, na minha igreja. E a guitarra tava começando, só tinha esse instrumento, que era a guitarra lá. A guitarra tava começando a desafinar. O tecladista, que já tem a experiência que a senhora falou, chegou. Eu pedi socorro dele, eu digo, bora mano, liga esse teclado, vem me ajudar, a guitarra tá desafinada. Só que a presença do Senhor tava completa nessa igreja. Nítida, né? Isso. E ele olhou assim... Parece que ele não ficou feliz com o que estava acontecendo. Aí o Senhor me pegou e falou bem assim, continua tocando com a guitarra desafinada mesmo, porque não é a guitarra afinada que vai fazer alguma coisa, quem está fazendo é eu. E eu peguei essa tapa na cara no altar e continuei, e o Senhor derramou mais a graça dele. Amém? Como vocês estão falando disso daí, me lembra, entendeu? De todas essas etapas que nós passamos. Muito forte, hein? Olha, pode falar, pastor. É interessante, Alexandre, porque assim, vocês são um casal muito jovens, e você está me mostrando, vocês dois, o cuidado de Deus. Sim. E derramando na vida deles que estão nos assistindo, ou vão nos ver algum dia, alguma hora, algum ano, enfim. Ver que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Se você colocar sua vida no altar, ninguém vai te parar. Amém. Agindo Deus, quem impedirá? Eu estou encantado com vocês. Demais. Glória a Deus. Que forte, gostosa, viu? E olha que nós estamos só no começo, tá? Amém.
É forte. Tem problema de passar uns 20 minutinhos, Gustavo? Olha, Tem não, né? Então, porque não tem como, uma sabe hora não que vai dar. Sabe que eu fiquei agora Não tem muito como. triste? Foi o dia que vocês foram na madrugada numa vigília onde a gente mora, na comunidade do Jardim Monte Azul. E aquele povo perdeu. Perdeu essa... Essa mas a voz, gente ganhou, a gente saiu dali A gente renovado. saiu cheio de lá. Mas não vai voltar a Cheio. oportunidade. O Bacana. cooperador Michael vai Não, marcar com vamos organizar, vocês lá. sim. Em nome Vai de ser demais, Jesus. vamos fazer Né? algo de O Deus. evangelista Gé, em Amém, nome amém. de Jesus. Porque a comunidade, a maior verdade, a comunidade, ela abre o coração para a palavra de Deus, para os louvores. Porque o evangelho é pregado, não é para quem tem, é para quem não tem. Até os dias de hoje. Era bíblico no tempo de Jesus e até hoje aos nossos olhos. Porque a comunidade, ela tem sede pelas suas lutas, pelas suas dificuldades do dia a dia. E escutar uma jovem que deve ter menos de 30 anos, eu acredito que você também, Alexandre, aviva a fé deles que estão Com mortas. certeza, com certeza. Você está entendendo? Porque quando eu entrei na igreja e via uma mulher pregando, isso me dava desejo de também aprender para pregar. Então, ver dois jovens que Deus mudou a história porque teve disposição para a obra dele, aí a gente vê o que Paulo falou lá. Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoar. Aleluia. Isso é o Muito. poder de Deus. Isso é a manifestação da glória de Deus. Amém? Aleluia. Então vamos ouvir mais um pouquinho, senão a gente fala de uma Peraí beleza. que preciso falar com o pessoal. Estamos ao vivo, né? Oh, Estamos ao vivo glória. aqui no Facebook. Facebook, Instagram. Ó, galera, vocês viram a voz, né? Pelo amor de Deus. Você viu aqui o talento e a unção desse homem. Pede uma canção aí, vocês. Ela vai fazer uma agora. Vou pegar de surpresa, hein? E logo na sequência, pede uma canção aí que eu quero ver de supapo, que nem que for só um fiozinho, tá bom? Pra gente poder aproveitar bem aí esses talentos aqui e cheio de Deus vocês, hein? Glória a Deus. Glória a Deus, O viu? que me chamou a atenção, depois que a gente vai falar sobre relacionamento, que chamou a atenção dele, que assim, a gente se conheceu no dia 6, mas demorou, acho que uma semana depois, pra gente realmente definir se íamos ali, né, iniciar um seguir. namoro, enfim. O testemunho dele me impactou totalmente. Ah, é? O que me fez falar assim, Muito forte. Deus falou assim, ele tem algo diferente. Eu escolhi a dedo Olha. pra você. E tão perto, né? Perto. E eu nunca tinha visto ele. Nunca. Perto que eu falo, porque vocês são do mesmo Quando estado, ele, né? quando ele me contou o testemunho dele, aquilo impactou a minha vida. Ele falou assim pra mim, Fabrícia, eu não era nem pra estar aqui hoje. Aos meus 5 anos de idade, ele tem uma cirurgia na costa. Aqui. Um problema na coluna. Ele foi operado aos 5 anos de idade. O médico falou pra mãe dele, seu filho vai morrer. Ele não vai durar até 9 anos de idade. Ele vai morrer. Ele não vai mais andar, não vai poder mais correr, não vai levantar da cama. E a sua mãe falou o que pro médico, meu bem? A mamãe falou bem assim, fica até... Fica à vontade, é o Espírito de Deus aqui no nosso meio. Ela disse bem assim, doutor, o senhor já acabou? Aí ele falou sim. Quero lhe dizer, ela estava recente na igreja, ela disse, eu quero lhe dizer que a enfermidade que está no meu filho não é maior que o Deus que eu estou servindo hoje. Aleluia. Ele disse, todas essas palavras aqui que o senhor falou, ela não vai fazer efeito na vida do meu filho. E acabou a cirurgia, né? Eu fui operado, eu tenho a experiência, a gente até assistiu um filme parecido. Foi o próprio Deus que me operou. Aleluia. Só tava eu na sala e eu vi a porta nítido, bem real. Eu assisti esse Bem filme. real, bem Eu assisti real. Esse filme, é muito forte. Ele entrou na porta, um homem de branco, não conseguia ver, só via que era branco, muito branco.
E ele pegou na minha coluna, eu olhei e tirou a massa que estava na minha coluna, que é uma doença. Eu não tenho o último osso da coluna, não tenho. Não era para estar andando, não era para estar nada. Meu Deus. E o Senhor pegou e colocou. Teve um dia antes de vir para cá, eu fui pro hospital com a minha mãe, que ela desmaiou. E eu fui jogar um lixo na lixeira, assim. A lixeira do lixo é de inox, eu acho. E quando eu fui jogar, quando eu olhei pra lixeira, eu vi a mesma lixeira que o Senhor jogou a enfermidade que estava em mim. Meu Deus. Aí ele falou, isso aqui é pra te lembrar do que eu fiz ainda lá atrás. Meu Deus. E quando o Senhor tirou a enfermidade da minha coluna, ele olhou pra mim e disse assim, não temas, eu sou contigo. Antes de vir pra cá, o Senhor usou um missionário lá, que é apenas um porteiro. E olhou pra mim e disse exatamente a palavra que o Senhor falou comigo lá, e eu não aguentei da presença do Senhor. Porque só eu e o Senhor sabia dessa palavra. Então tem uma canção que já pediram aqui, ó. Até que eu não consiga mais ficar de pé. Você sabe essa? Consegue ou não? Já que você não aguentou, não é? Então vamos aproveitar. Glória a Deus. Amém? Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Aleluia. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero os presentes, eu quero te agradecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Glória a Deus. Glória a Muito Deus. forte, hein? Louvado seja o nome do Senhor, muito Olha, forte. Muito... Alexandre, Ó, contando fez com- até a pastora chorar, hein? Forte testemunho, hein? forte. Fortíssimo. Glória a Deus pela tua vida. Deus pode tem falar. um caminho tão encantador para nossas vidas, para aquele que crê nele. Amém. Vou até agradecer as pessoas que me mandaram mensagem, que me ligaram hoje nessa tarde. E eu tô num momento bem delicado. E desde o momento que eu recebi um resultado que a nossa carne não gosta, né? Não quer isso, né? Deus sempre falou para mim, Amém. na boca dos profetas: eu te curei. Amém. E as pessoas me ligaram hoje: pastora, a senhora está de novo no hospital. Eu falei: fique em paz, Deus está no controle. E eu falei para uma das moças, uma das pastoras que me ligaram, eu falei assim: eu tenho certeza que eu estou dentro desse hospital aqui para falar do amor dele. Deus está usando a minha vida, porque eu creio que eu já estou curada, Aleluia. que eu vejo o cuidado dele. Creio. Só de eu colocar meus pés nesse hospital já é sobrenatural. Aleluia. E quando eu entrei aqui no estúdio,
diretamente da Avenida Faria Lima, eu falei pro pastor, eu não tenho nem noção quanto que é esse convênio, esse hospital para ter um convênio. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é grande. Glória a Deus. Eu creio. E você falando do teu testemunho, da tua coluna, da tua saúde, é esse Deus que eu creio. Eu creio. Que eu fui curada num culto. Aleluia. E surpreendeu todos que estavam lá. Aleluia. Glória a Deus. É impressionante, mas vamos voltar, porque a entrevista é com vocês, não é com a Amém. pastora Dani, né? Não, Amém. pastor Arnaldo? Glória a Deus, não, mas nós vamos ver esse testemunho aí mais forte, mais real, quando os médicos olharem o segundo exame e dizerem, sumiu, não tem mais Amém. nada aqui, o que aconteceu? Eu creio. Eu creio. Amém. Em nome de Eu creio Jesus. nisso, né? A gente crê. Amém? Muito boa entrevista, hein? Mas tem muita coisa pela frente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você nasceu no berço gospel? Sim. Gospel não, pô, É, evangélico. Evangélica. Gospel é o Jota que fala, que é... Evangélico. Nós somos brasileiros e brasileiro que não fala inglês, então é evangélico. Diz no lar evangélico. Porque uma vez brincaram, falaram, você nasceu no berço? Eu falei, não, nasci no hospital, depois de um bom tempo. Ai, eu não, a pessoa é sem noção, né? Falar um negócio Ninguém desse. perde uma não. piadinha dessa, Meu, né? que piada, né? Mas enfim, Piadinha sem graça. sem graça, né, meu? A pessoa, imagina a Mas pessoa pode que continuar, escutou isso, meu. pastora. Não tô falando que é você. Não, Tô continua. falando a pessoa que falou isso Eu na sei, eu época. sei. Mas olha, nesse meio gospel, você tava falando, no meio da área musical, você passou alguma decepção No meio gospel? no meio gospel? Sim, sim, passei. Vocês estão olhando pra menina que se não fosse Deus eu não estaria aqui hoje. Aleluia. Pelas palavras que eu peguei lá atrás. Uma vez eu fui cantar numa igreja. Quando cheguei lá, era uma igreja grande, bonita. E eu pedia, nessa época eu pedia oportunidade pra cantar nas igrejas, né? Ô fulano, deixa eu cantar nessa igreja. E eu fui cantar nessa igreja. Aí chegou lá, a pessoa olhou assim pra mim, com aquele jeitinho, né? Então, você não pode cantar aqui, não dá pra cantar aqui. Porque aqui canta só quem tem mais trabalho, de CD gravado, um EP ali, já tem um nome, e você não tem como eu te pôr lá em cima. Eu falei, meu Deus. Aquilo me desanimou por um momento. Por outro eu falei assim, um dia Deus vai soprar. Aleluia. Eu não sei quando, mas vai soprar. Aleluia. E também teve outro episódio que tem um anfiteatro que chama, meu amor, ali da Ponta Negra. Isso. Eu falei com um grupo de pessoas que estavam comigo, eu falei assim, um dia eu canto lá. E aí a pessoa olhou assim, mas tu canta lá, mas só canta aí quem é os conhecidos. Não tem como, então, é muito grande que você tá sonhando assim. Deu uma risadinha. Mas vamos tentar, né? Custa nada tentar. Aí, Sonhadora. sim. Aí foi que eu peguei aquilo, eu falei assim, não. Eu sempre acreditei muito em Deus. Muito. Meus sonhos são, assim, fora da realidade. Fujo da minha realidade. Você sonha grande. Muito. Porque o seu Deus é grande. Sim. Aí, quando foi no ano de 2019, eu cantava em bandas na época. O dono da banda falou assim, olha, no sábado nós vamos cantar no evento da Assembleia de Deus. Aí eu falei, tá, você aonde? Anfiteatro da Ponta Negra. Glória a Deus. Falei, meu Deus. Eu É falei, forte. aonde? Quando eu subi ali, Deus encheu meu coração de alegria, porque eu olhei para a arquibancada onde um dia eu tava, e eu falei assim, um dia eu vou chegar lá. E eu tava me vendo em cima do palco, ou seja, eu cheguei. Aleluia. Não foi por causa de amizade, não foi por causa daquele ou de outro. Deus fez eu chegar lá. Aleluia. Deus tem o seu caminho, né? E eu cheguei em casa e falei assim, eu tenho que compor sobre isso. Peguei meu violão e eu falei assim, olha onde Deus me fez chegar. E hoje eu só vivo para adorar. Eu fiz um forró dessa música. Canta eu e um rapaz na época que eu cantava na banda dele.
E essa música, todo mundo começou a gostar. É a minha realidade. Olha onde Deus, os problemas vieram, as pessoas vieram, as lutas vieram, mas não conseguiram me parar. É sempre essas canções que pegam mais, né? Sim. Quando tem a nossa Quando tem a história, verdade, nossa vida, a verdade da pessoa. Elas pegam bem. Aí eu estou firme, firmado na rocha, o leão de Judá. Olha onde Deus me fez chegar. Então, essa foi a canção. Tentaram muito me parar. Muito. E vão Como tentar ele mais, tava né? falando pra mim no carro, meu bem, você tava escondida. Você não tinha amigos, não tinha ninguém que queria fazer você subir, nada, nem te dar uma orientação. Olha, é por aqui, por ali. Você ia falando isso pra mim no carro. Então, sempre tem. Só que pra vocês que tá assistindo a gente, que tem um sonho, vai chegar muitas pessoas pra você e vai falar assim, você não pode, você não consegue, é muito grande. Você não tem um pai rico. Não. Você não tem um amigo rico. Isso. Não tem influência. Você não tem influência. Não tem um teclado Sempre bom, vão né? falar. Sempre vão falar. Mas é aí que eu amo o poder de Deus. Sim. É aí que eu amo o poder de Deus. Sabe por quê? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tipo assim, você depende de mim. Você não depende do homem. Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte. Cara, a gente tem que clamar a Ele, a gente tem que olhar para Ele. Amém. Porque, querendo ou não, a gente tem uma briga. Lógico, o livro de Efésios vai dizer, nos ensinar que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas infelizmente algumas pessoas deixam o diabo usar para querer nos parar, Sim. deixar a gente triste, trazer uma palavra, você não vai conseguir, até parece. Mas quando você confia no autor e consumador da tua fé, senta e assiste. E o que ela falou, você viu o que ela falou, né? Que você tem que clamar. Já que você tem que clamar, É forte. antes de você fazer, eu queria saber um pouquinho. Eu vi o seu vídeo e tal, vi algum material seu, e eu vi que você perdeu seu pai, né? Você perdeu seu pai. Eu não sei se essa canção, ela faz algum sentido pra você, principalmente nesse período, né? Mas se você quiser falar um pouquinho sobre ela e sobre essa perda, né, na tua vida, não tem problema nenhum. Mas como a pastora disse que nós temos que clamar, então o que você acha da gente fazer? Posso clamar? Sim, vamos fazer. Boa? Falar do meu pai assim até me emociona um pouco, porque meu pai era o que sentava na primeira fila da igreja pra me ouvir cantar. Que lindo. Minha filha vai cantar hoje, ele estava lá na frente. E eu queria que ele tivesse hoje e pudesse ver aonde a filha dele chegou, sabe? Eu acho que meu pai estaria explodindo de alegria. Quando lá no Gerando Talentos, que a pastora anunciou meu nome e não tinha caído a minha ficha, minha cabeça tava... A primeira coisa, eu não quis saber de nada. A primeira coisa, eu fui pegar meu celular e eu mandei uma mensagem pra minha mãe. Falei, mãe, eu consegui. E os outros lá tudo festejando, conversando entre si. A minha alegria foi dizer pra minha mãe, mãe, eu consegui Glória a Deus. trazer algo pra casa, pra senhora. Me dá um orgulho. E eu sei que se meu pai estivesse aqui, ele estaria muito feliz. E hoje eu tenho a senhora tá aqui, então a senhora ela ficou muito feliz. A minha primeira mensagem, meu celular tava empancado de mensagem da galera que acompanhou, da galera que tava comigo ali. Mas quando eu peguei, eu só abri o da minha mãe e mandei, mãe, consegui, eu ganhei. Glória a Deus. O meu irmão tava dentro, meu irmão me acompanhou, ele tava dentro da sala e todo mundo tava falando, não, a soberba, sabe? Fulano vai ganhar, Ciclano vai ganhar, Beltrano, meu irmão calado. Ele falou assim, não, Deus é com a minha irmã, vai dar certo. E eu peguei e mandei essa mensagem pra minha mãe. Então, nos meus momentos mais difíceis da minha vida, clamar a Deus foi o meu ponto de refúgio. Aleluia.
chorar diante de Deus foi meu ponto de refúgio. A minha força, eu digo que foi clamar a Deus. Aleluia. A minha força foi dobrar meus joelhos quando eu já não aguentava mais as dificuldades que eu passei no decorrer da minha vida. Foi dobrar meus joelhos e falar: Deus, me ajuda. Eu não consigo, eu não posso. Sem o Senhor, eu não posso. Acabou o Gerando Talentos, eu continuei a mesma pessoa. Glória a Deus. A mesma. Ele sabe disso. A gente tem um amigo em Manaus, que é o presidente da Ordem dos Músicos de Manaus, da OAB. E ele falou assim: Fabrício, eu quero te parabenizar, porque você não veio de São Paulo como um produto que participou de um concurso e agora vai lançar seu nome e bababá. Não. Você veio a Fabrícia. A mesma menina. Sem nada. Porque eu entendo que onde eu cheguei e aonde eu vou chegar é por permissão de Deus. Então não é nada meu. Não é nada pra minha glória, não é nada pra minha honra. Tudo é dele. Amém. Se o meu louvor toca a vida do meu esposo, a vida de vocês, a vida de quem tá assistindo, a vida de quem quer que seja, é Deus. Não é o talento da Fabrícia. Porque até o talento que ele colocou em mim não é meu. O ar que eu respiro não é meu, é dele. Aleluia. Eu tô aqui só como Um instrumento de Deus para tocar vidas e tô aqui só de passagem. Estamos aqui só de passagem nesse mundo. Então, o que eu puder semear na vida das pessoas de confiança de que Ele faz, eu sou prova viva disso. Aleluia, eu creio. Ele faz. Amém. No tempo e na hora certa. Não adianta você querer passar processos. Quando você passa processos, você quebra a cara. Quando você passa processos, por cima de processos, você não consegue alcançar o que Deus tem preparado. Agora, quando você passa o processo, esperando a vontade de Deus, seja ela em qual for o tempo, Deus faz coisas sobrenaturais. Foi o que Ele fez na minha vida. Aleluia. Eu não entendia os meus desertos, eu não entendia as minhas dores, eu não entendia o porquê eu estava passando devido às situações. Quando chegou o tempo da colheita, da vitória, Deus me fez entender tudo. Se eu não tivesse passado, Você não ia ter uma estrutura eu ia virar a cabeça. para suportar tanta coisa. Então, esse é um segredo, né? Sim, Passar o processo é um segredo para não perder o chão, né? Começar a flutuar, Sim. né? clamar a Deus. Amém. Voltando à canção, clamar a Deus. Em todo o tempo, independente de momentos bons, ruins, clamar a Deus. A gente nunca pode perder essa conexão com Deus, de orar, de buscar, de clamar. A gente faz o nosso culto e a gente conversa muito da palavra. A gente fala, ele fala, eu falo, e a gente vai ali aprendendo mais e cada vez dá mais vontade de não sair da presença desse Deus. Eu acho que se as pessoas tivessem a dimensão do quanto elas são amadas por Deus, independente da situação que ela esteja, talvez elas teriam um olhar diferente para o Senhor. Veriam quanto esse Deus tem cuidado de cada detalhe. Eu falo de cada detalhe mesmo. Desde a roupa até o amarrador de cabelo, Deus providenciou tudo para mim. Uma vez ele falou assim pra mim: meu bem, você tem aqui uns 10 pares de sapato. Eu falei: meu filho, se você soubesse que eu ia pra igreja trabalhar, cantar, eu ia com um chinelo que tinha um buraco no fundo, você não acredita. E eu passava na frente das lojas e falava assim: um dia eu vou comprar um desse, um dia eu vou ter um daquele, um dia eu vou comprar um tênis bacana, um saltinho legal. E Deus me deu condições Aleluia. para comprar. Então eu sou prova viva de que Deus cuida até nos mínimos detalhes. Aleluia. Tudo. Hoje a gente vive a provisão de Deus. Hoje tudo que a gente tem, tudo que a gente é tudo provisão de Deus. Tudo. Aleluia. Então assim, quando você clama e você clama com o coração aberto, sincero diante de Deus, Deus faz acontecer. Até aquilo que você não imaginou acontecer, Ele faz. Amém. Aleluia. Vamos cantar a canção? Imagina que agora tem alguém precisando clamar.
passando por uma situação extremamente difícil. E eu creio que essa canção vai ajudar essa pessoa a clamar. Amém? Às vezes você pode estar desse jeito, igual essa canção. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, eu estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Eu chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, à proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só. Eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Sabe por quê? Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia! Glória a Deus. Que você clame, porque o nosso Deus é um Deus que ouve o nosso clamor. Você sabe que tem oração e tem o clamor, né? O clamor é muito mais profundo, né? Ó, tem 2 pedidos aqui. Vamos ver se a gente consegue atender. Eita Deus. 2 pedidos, né? Foi soltar. Amém? Se ela não fizer tudo aqui, ela vai fazer depois e vai colocar lá no Instagram dela. Porque vocês pediram. E aí vocês precisam seguir ela, né? Pra poder ver. Tem que seguir, gente. Fabrício Noronha. Olha lá. Clique lá que tem coisa boa chegando aí, né, diretor? O diretor aqui tá, né? Vocês estão trabalhando, estão trabalhando. Eu tava na unção ali quando você cantava, ele tava na unção ali, cheio de Deus. Amém. Amém. Então a Adriana Fraga pediu aqui Deus do Impossível. A Dayana Monteiro pediu a música Que Amor é Esse? Se nós não pudermos fazer hoje, calma. Você vai fazer e vai colocar lá no seu Instagram. Acho que eu posso cantar o refrão delas. Pode ser, não tem Qual é a problema. primeira? Deus do Impossível. Porque nós temos muitas coisas aqui ainda, por isso que eu tô falando, mas pode fazer o refrão Te então. faz o refrãozinho, mas acho que você... Eu sei, Eu vou só na quero capela, saber então. qual é o Deus do impossível. É aquela Deus é impossível. Essa. Não, você esqueceu, né? Assim, Deus do impossível, não desistiu de mim. Ah, eu não sei. Agora você me Sua pegou. destra me sustenta. Eita, coral maravilhoso aí, gente. Não, mas não vai se atrapalhar Vai. não, pelo amor de Deus. Deus o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz permanecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. A sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Glória a Deus. Aleluia. E pediram que amor é esse. A Dayana Monteiro. Esse. Essa? Eu acho que é, né? É? Olha aí, gente. O diretor tá por dentro dessas canções. É, diretor, já vê que ele tá aqui. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse.
merece, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Aleluia. Depois você faz lá no canal e o pessoal vai te seguir. Você vai ganhar mais um 6 Glória a Deus. Olha, eu vou falar algo. Depois da pastora eu vou polemizar, hein? Meu Todos Deus. os ministérios que nos Vamos entrar pra conhecem, polêmica. o pastor Arnaldo, a pastora Dani, convida ela. Ai, pastora, eu não tenho o seu zap. O pastor vai colocar, aí eu passo o número dela particular para vocês, a pessoa responsável do contato dela, mas convida. Convida que você vai ver o poder de Deus na tua igreja. São muito Glória a ungidos, Deus. são muito São abençoados. jovens. Se vocês soubessem a unção que está aqui dentro, meu Deus do céu, muito forte. Que Deus conserve. Amém. Deus conserve como tem feito até hoje. Amém? Bom, vamos polemizar? Meu Deus. Agora eu deixo com o Alexandre, tá, gente? Vamos polemizar, mas é suave. Eu falei pro nosso diretor aí que ia ser bem suave. Bom, nós sabemos que no meio gospel existe uma diferença entre o artista, né, e vou dizer servo, mas talvez o adorador, né? Nós estamos falando de música, então vamos, se a gente fosse falar de um outro segmento, mas dentro da música, dentro da igreja, a gente percebe que tem o artista e tem o adorador. Sim. Eu queria saber de vocês, pode ser qualquer um dos dois, se vocês conseguem pontuar aonde ou quais são os pontos aonde se converge o artista e o adorador, onde se converge, é onde se encontra, onde se fala, é a mesma coisa. Aqui nesse ponto, os dois são a mesma coisa. E depois você vai me falar em que ponto se diverge. Por que essa pergunta? Talvez pode não fazer sentido nenhum. Mas nós temos um mainstream, né? Aí um mercado que pede, que exige. E hoje a carreira de um artista, principalmente gospel, ela tem uma ascensão, ela tem um mercado, coisa que, sei lá, acho que 30 anos atrás não tinha. Sim, né? Hoje tem, hoje a pessoa pode trilhar ali uma carreira e falar, agora eu vou depender do meu dom, do meu talento, vou fazer e tal. Só que, infelizmente, eu vejo muitos se perderem, talentosíssimos, se perderem. E eu não posso dizer necessariamente, porque eu não convivo com todos, mas os que a gente faz contato, alguns, a gente percebe uma mudança, até mesmo no caráter, lamentavelmente. E eu queria saber de vocês, assim, porque vocês são artistas, né? E também são adoradores. Mas aonde converge e aonde diverge muito? E o risco, essa linha tênue que vocês correm, né? Eu acredito assim que depende muito da vida com Deus que a pessoa tem. Foi aquilo que eu falei, não adianta você ter uma voz bonita, se intitular o artista, o cantor que sabe de tudo, porque você vai cair. Deus vai puxar o seu tapetinho e você vai voltar pro zero de novo, porque você ainda não aprendeu que a honra não é sua, é de Deus. O meu bispo, o bispo Luciano, ele sempre fala assim pra mim, você é ministra de louvor. Nunca se intitule como artista. Você é ministra de louvor. A partir do momento que você um dia se intitular como um artista e achar que você sabe de alguma coisa, Deus arranca tudo. E isso é um fato. Então eu me intitulo como ministra de louvor. Independente se eu esteja gravando algo, uma música, um EP, Deus é o centro de tudo. Então, seja em um show, seja dentro de uma igreja, seja num grupo de oração, você vai ver a mesma Fabrícia. Amém. Certo que tem as questões técnicas, por exemplo. Num show tem toda aquela... tem uma estrutura diferente, o tempo que você tem que cantar, as músicas que você ensaiou, do jeitinho que ensaiou, mas isso não pode mudar aqui. Muitas pessoas caem
eu acredito que deixam a desejar pelo fato de se envolver mais na estrutura do que a música proporciona, do que se importar com a base aqui de dentro. Porque eu posso fazer um show bonito sem Deus. Eu vou explicar melhor. Posso fazer um show bonito sem Deus, que eu falo é você fazer algo bonito para as pessoas falar, nossa, que lindo. Alguém foi tocado? Alguém foi impactado? A presença de Deus se fez presente? Não. Então, se você fez isso, se você está nisso, você está no caminho errado. Você deve acordar. Você está vazio. Agora, quando você faz um evento, um show, seja o que for, tendo a base que é o Espírito Santo de Deus, os princípios de Deus no seu coração, vai ser muito além do que um show. Você vai tocar vidas. Deus vai te usar para tocar vidas. Deus vai te usar para impactar pessoas que foram ali só para assistir um show. Então eu acredito que seja assim. Não sei se meu esposo tem a visão diferente. Fala aí, Alexandre, seu ponto de vista. Falo mais que ele, gente. Amém. Um adorador, ele já sai de casa, né? Ele já sai de casa com algo preparado. Já sai adorando, na verdade, né? O adorador, ele já amanhece adorando. Não importa local, não importa tempo. Ainda mais a gente, né? Só conhece mesmo um verdadeiro adorador nas dificuldades. Com certeza. Aí a gente vai ver se é adorador de verdade. Quando acontece algo, a gente tem alguma notícia ruim, porque tá adorando falar que é um adorador quando tudo o financeiro bem, né? Tá bom, quando tudo tem o melhor carro, quando tem esse povo, glamour, né? Essa coisa assim que nem a minha esposa acabou de falar. Eu creio que é nunca perder a essência de quem entregou o que ela tem, o que eu tenho, é nunca esquecer disso. Mas isso é bastante difícil, né? Sim. É uma linha não é fácil. Tem coisas que você tem que renunciar. O que a gente está falando aqui, por que eu separei essa questão? Eu até falei que é um pouco polêmica. Porque não é algo que acontece com vocês. Mas é algo do meio onde vocês transitam. Sim. A gente não consegue, eu acho, que subir em um altar sem ter algo com Deus, assim. Não consegue entregar nada. Às vezes... Vai muito além de tocar bonito e cantar bonito. A gente entende isso. Eu entendo isso, meu esposo também. Vai muito além. Cantar bonito, tem inúmeras vozes lindas nesse Brasil e afora. E aí, cadê o tempero especial? Que é a graça e o Espírito Santo de Deus. É para essas pessoas que Deus olha, os verdadeiros adoradores. Aqueles que, independente, em tempo e fora de tempo, em lugar bom, lugar ruim, não interessa. Lugar grande, se não tem, adorar. Você quer dizer que ajustar as motivações. Sim. Porque, assim, a questão da divergência é um ponto de vista meu. Eu acho que ela está muito ligada na questão das motivações. Sim. Né? Então, acho que o artista e o adorador, ou o ministro de louvor, como você se intitula, eu acho que a divergência, no meu ponto de vista, fica nas motivações. Sim. Né? Porque o artista, pode ser só uma impressão minha, parece que a motivação dele é em relação ao suporte financeiro, aos ganhos, público, né? Talvez o público, talvez a exposição que ele vai ter. E já um ministro de louvor, a motivação é o que ele pode produzir para Deus ali, né? No ambiente. Sim. Não sei se eu estou certo, vocês que são cantores aí, que são artistas gospel e ministros de louvor, pode falar melhor do que eu, mas essa é uma impressão que eu tenho, lamentavelmente. Por existir um mercado, né? Tem pessoas que entram no mercado e assim, perde. As coisas brilham no olho, a fama, o sucesso, isso, aquilo, esquece do principal. E quando você esquece do principal, você está deixando a sua casa desmoronar. Porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais. É como, assim, é óbvio, Saul não era um adorador, não era um levita, mas ele era um rei e ele carregava sobre ele a unção e o Espírito de Deus.
mas em um determinado momento ele perde, né, essa essência, e aí ele começa a andar por outros caminhos, tomar decisões equivocadas, e fica notório a falta de Deus na vida dele, né? Ele continua sendo rei, ele continua tendo um destaque, porém ele já não carrega mais a presença de Deus. E aí fica notório para as pessoas. Eu não sei se vocês têm percebido, não sei se vocês vão assim, visitam as igrejas e tal, para cultuar mesmo, às vezes nem para... Não, ainda aqui a gente ainda não saiu pra muita igreja. A gente foi naquele dia lá, né, cultuar com vocês. E a gente foi lá em Santana de Parnaíba. Sim. A gente foi pra cultuar junto com o irmão lá e o irmão falou da gente, aí chamaram a gente pra cantar, a gente cantou lá na reunião. Mas foi uma benção, Deus falou muito com a gente ali. Glória a Deus. A gente gosta Então, de aí... participar, a gente foi pra uma com o Júnior, né? A gente foi pra uma com ele, a gente gosta porque a gente entende que precisa. É uma benção, né? Tem uma hora que você tem que sentar e ouvir. Você acredita que eu coloquei essa pergunta? Eu nem ia fazer mais, mas você falou. Essa importância de quem está no altar também sentar para ouvir e ser ministrado, né? Meu pastor falou para mim uma palavra que eu nunca esqueci, já tem tempo já. Ele disse: quem não está preparado para ouvir nunca vai estar preparado para falar. Para ensinar, para falar alguma mas coisa. Mas é o mesmo sentido. Sim. Sim. A gente não quer ouvir, às vezes a gente acha que já sabe tudo. Já sabe tudo. E não, a gente não sabe nada. Talvez aí, talvez esse seja assim um dos motivos, né, que a gente vê tantos homens e mulheres de Deus que se perdem no caminho, né? Talvez nesse momento que acha que já sabe demais, ou na verdade não tem tempo para isso. Porque assim, enquanto você tiver anônimo, você tem tempo. A partir do momento que você ganha um destaque, a tendência é o seu tempo diminuir, que você precisa de gente para cuidar de agenda, não sei o que, e você nunca tem tempo para ouvir. Porque você está sempre ali atuando, sempre ali trabalhando e não tem tempo para ouvir. E talvez aí é onde muitos se perdem, né? Porque você não tem tempo para ouvir talvez a palavra, uma orientação de uma autoridade espiritual na tua vida, um mentor, sei lá. Mas o inimigo, ele não para de falar. E ele não está preocupado se você tem tempo ou não. Ele vai encontrar uma forma de falar com você e de te induzir, né? Seja através das suas emoções, através dos seus desejos, né? E ele vai ali trabalhando, quando você vê a pessoa, ela tá mais para lá do que para cá, né? Infelizmente. E assim, eu lamento por perceber isso no altar. A gente chama de altar, mas na verdade é o púlpito, né? Eu lamento de perceber isso, né? E o culto acaba ficando pobre espiritualmente, né? E lamentável. Isso é só uma impressão minha. Eu toquei no assunto porque vocês estão no meio. Talvez vocês ainda não se depararam frontalmente com isso e constantemente, mas eu acredito que logo vocês vão se deparar muito com isso, porque as agendas vão ser muitas, vocês vão estar com essa galera e vocês vão perceber. E talvez vocês vão ter essa percepção que eu tenho, entendeu, hoje. Lamentavelmente. Mas que Deus conserve vocês aí nesse sentimento, nesse desejo. Espero que quando você estiver no auge, no topo, assim, conhecido no Brasil inteiro, vocês, assim, preservem esse sentimento, em nome de Jesus. Você comentou algo que me chamou minha atenção. Sobre a tua mãe e o seu pai, que já hoje dorme no Senhor, né? Eu imaginei, ou estou imaginando até agora, que você veio de uma situação de um país com muito menos recursos que São Paulo, que é essa cidade grande, que no meu olhar é uma Canaã, porque aqui só não trabalha quem não quer para ganhar dinheiro, mas o seu estado já é diferente. Do que você passou rapidamente da sua família. A sua alegria de dar um presente para sua mãe, um sapato, não sei o que você deu para ela primeiro, enfim, por você não ter condições financeiras naquele momento, o cuidado que Deus teve de mostrar para você, olha, você está no caminho certo, você vai honrar tua mãe, porque a situação que vocês nasceu, você e seus irmãos, e seu pai teve a partida,
como que você lidou com essa situação de uma terra tão inferior, né, pequena, pouco recurso, enfim, e vir para essa cidade de São Paulo com muita fé, porque tem que ter muita fé, e mudar a história da tua parentela lá em Manaus? Tudo tá sendo novo ainda pra gente aqui. É um choque. Sim, um choque. Meu esposo, quando saiu de lá, ele era dono de padaria. Olha. Mãe dele trabalhava com ele, os sobrinhos ali. E ele largou tudo pra vir comigo. Acreditar também no seu sonho. Sim. No meu, eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Ana Clara e tenho meu filho Vitor, que não veio comigo. O Vitor ficou. Então, assim, a gente tá aqui na fé. Eu não sei como é que vai ser o amanhã. O nosso amanhã. Mas eu sei que Deus tem preparado tudo. Quando Deus falou pra mim, Fabrícia, confia. Quando eu tava subindo a rampa lá do concurso que eu participei aqui, Ele me fez sair da minha zona de conforto. Sai da tua parentela e... Sai da tua casa, sai da tua parentela. Porque lá... Aonde você colocar as plantas dos aonde eu pés. colocar as plantas dos pés, o Senhor Jesus vai abençoar aquele lugar. Eu creio. Você ouviu, igualzinho o Abraão ouviu a voz de Deus. Sim. Vai, que eu tô contigo. Eu tenho os meus sonhos, assim, de fazer coisas muito grandes pela minha mãe. A primeira coisa que eu fiz no Gera no Talento, depois que eu também, foi pagar o cartão dela. Que ela Ô, falou assim, Glória, é forte. Ô, Escuta aí, Bia, Jorge. minha filha, paga a fatura do meu cartão, porque esse mês tá ruim, eu paguei a fatura do cartão dela. É emocionante, né? Aí depois a gente foi... minha vontade era de ir no supermercado, né, com ela, e poder pegar as coisas sem olhar o preço. Glória a Deus. Eu fiz um dia, isso eu fiz. Eu fui Vai fazer muito a minha mais, mãe, em nome minha de filha, mas eu Jesus. falei, não, mamãe, pode pegar. Ela pegou o negócio de lavar o chão, como é que é? Aquelas... Aquilo lá. de passar em casa, passar pano, que é prático, só colocar. Esfregão, né? Ela Tipo um quis esfregão, aquilo. assim, que você- Vai, tá, mãe, pega lá. Eu queria um negócio disso, pode pegar. Ah, mas é o que eu falei, dá boa, essa também não é querendo demais. As brincadeiras, ela pegou o que ela queria lá. Eu peguei as coisas, coloquei no carro e passei. Eu falei, essa primeira vez que eu fui no supermercado, fui comprar as coisas sem olhar o preço. Glória a Deus. Então, eu ainda tenho muitas coisas, tanto eu quanto ele. Ele tem os sonhos dele, né, de dar algo melhor para os pais dele, entendeu? Então, assim, eu creio que Deus ele vai prover. Eu creio. E nós vamos ter tudo aquilo que a gente sonhou e além, Eu creio. Deus vai prover. A caminhada é grande. Né? Agora em março, se eu não me engano, né? Em março a gente tá indo para Israel. Ô, Glória. Da viagem que ganhamos também. Que eu ganhei, né, no Olha que concurso. bênção. Tu quer sentar Vocês comigo? não tinham conhecido ainda. Não, Não, ela não. ganhou e... Eu ganhei o dinheiro, ganhei a gravação com a Todá e ganhei a viagem para Israel. Né? Olha que Inclusive o Junho até bagunça comigo que o meu esposo vai tirar o passaporte primeiro que eu. Que o meu passaporte ainda tá só Jesus Cristo. Mas ele vai tirar primeiro que eu. Glória a E Deus. vamos estar indo lá. Eu falei, onde que eu pensei que eu ia vir morar em São Paulo? Nunca. Era uma coisa assim, sabe? Quem sabe um dia. Porque lá onde a gente mora é muito difícil. Até transporte, por exemplo. Se tivesse uma agenda pra cá, é muito caro de lá pra cá. É difícil, né? Pra volta, estadia, enfim, tudo. Fica muito mais caro. Então fica muito mais difícil a pessoa levar, chamar. Inviável, né? Mais Aqui inviável. não, aqui é o centro de tudo. E Deus tocou no coração do Bispo Luciano para trazer a gente. E hoje a gente está aqui no centro de tudo, onde Deus ainda está movendo e está fazendo acontecer. Sabe? Saímos de lá. Agora, nunca também pensei, sempre admirei o lugar, né? Israel, a Terra Santa, mas nunca pensei que eu ia pôr o pé lá. E Deus está proporcionando tudo isso pra gente. Glória a Deus. Deixa eu colocar minha criança aqui, gente. Fala assim, oi pessoas, eu sou Ana Clara. Ai, que lindo. Pai do Senhor. Senhor, Pai do Senhor, essa aqui é minha princesinha, minha boneca. Glória a Deus. Amém. E aí é isso, sabe?
Onde eu nunca pensei em colocar a planta dos pés, nem eu, meu esposo, Deus está fazendo. Deus está fazendo acontecer. Amém, pastor? Ó, vou correr aqui, eu tenho umas perguntinhas que eu vou correr, viu, pastor? Já sei que nós estouramos já o tempo aí. Depois Já você vira, bastante? faz uns cortes aí, já estouramos. Oh, meu Deus, passa tão rápido. Depois nós vamos ter que fazer uma entrevista com vocês, porque vocês vão ainda crescer muito, né? Vão crescer muito e vocês vão poder dar mais testemunhos. Amém. Eu acho que a parte mais forte dessa entrevista vai ser os testemunhos. Amém. Essa a gente vai ter que replicar aí, porque vai avivar a fé de muita gente. Então eu vou tentar resumir, e se a pastora quiser aproveitar esses temas que eu separei. Bom, eu não sei se vocês têm algum contato com música secular, ouvir, ou se vocês já tocaram, ou se, não sei se vocês têm algum contato. E eu também não sei como que é no meio os artistas gospel, se eles têm esse contato. Mas eu queria saber de vocês, assim, como vocês veem, na verdade, essa questão da música secular, né? Eu tenho uma opinião que é mais ou menos assim: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? E eu falo isso para os meus filhos, né? A questão de ouvir a música secular e tal, o risco que nós corremos. Mas eu queria saber de vocês que estão na música e que precisam às vezes ouvir por uma questão de arranjo, por uma questão das coisas que estão acontecendo na música, para trazer para o meio, né? Eu não sei como é que vocês pensam nisso, né? E o risco que o cristão ele corre em se alimentar muito da música secular. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Eu, no caso, eu nunca cantei secular. Já meu esposo já é diferente. Ele não cantou, mas tocou. Um tempo, né? Eu, assim, eu não sou muito, assim, de ouvir. Até porque tem cada música hoje em dia que, meu Deus... Só o sangue. Só Jesus tem poder. Então, assim, tem músicas de inglês que eu gosto, da melodia, eu pego aquilo pra plantar no reino. Mas não é algo que eu escuto diariamente, não. Eu pego, por exemplo, eu gosto de um estilo de voz. Eu ouço, tento adquirir o que tem de bom ali naquelas técnicas vocais, que eu não sei o nome, tento pegar, peguei, eu fui pesquisando, encontrei artistas fora do Brasil, também que cantam inglês e tem umas técnicas, então eu fiz essa troca. Entendi. Para não se contaminar. Sim, peguei e fiz essa troca. Pra porque o que você precisa. A música secular é algo que eu nunca vou cantar, não tem na minha cabeça isso. Desde pequena, nunca, graças a Deus, nunca bebi, nunca fumei. Já teve convite para cantar no secular? Não, porque o meu caminho passa muito longe de pessoas que têm esse tipo de contato, entendeu? Então eu nunca tive essa contaminação. Nem até porque os lugares que eu chegava, as pessoas já olhavam pra mim, já me respeitavam. Aleluia. Fabrícia é da igreja. Não, ela não. Entendeu? Então eu nunca recebi. Já que meu esposo foi diferente, já tocou. Aí essa experiência é com ele que fala. Toquei, né? Toquei um pouco, fui morar em Manaus e pedi a permissão da minha mãe, né? Minha mãe é cristã. Ela não aceitou, mas aí como eu tava precisando de recurso e para falar lá pro meu estado é um recurso que não me deu nenhum, tipo, eu tenho isso porque eu toquei no secular, não me deu nenhum benefício. O benefício que deu foi pessoas que eu conheci e no meio da banda que eu tocava eu falava de Deus, viajava, falava para eles e inclusive eu me deparei que eu fiz uma pergunta com eles se alguém já tinha falado de Deus para eles. Eles falaram que não. Olha e aí. eu comecei a chorar. Eu disse, então eu já sei porque eu tô aqui. Você entendeu, né? Já sei porque eu tô aqui. E teve o ponto, quando eu disse bem assim, eu não quero mais, não preciso mais disso. Eles ficaram tristes lá e não queriam aceitar, mas eu peguei e dei um ponto e disse, não, essa é a última tocada que eu dou. Essa é a última viagem que eu faço. E eles aceitaram. Hoje eles inclusive estão em um nível bem mais alto. Gravaram um DVD agora em São Paulo aqui. Mas o que eu vejo? Eu digo, os caras subiram hoje, eu não tô mais lá. Esse sucesso não é pra mim. Esse sucesso não é pra mim.
Mas graças a Deus, mas foi isso. O tempo que eu passei com eles, qualquer viagem que eu passava, eu dava uma palavra de Deus. Inclusive, depois de estar tocando, né, no secular, eu me deparei com uma pastora que me conhecia na viagem. Aí, olha a lapada que eu peguei. Aí, você tá fazendo o que aqui? Pegou a rir. Tá fazendo o que? Eu digo, não, tô indo tocar. Ah, na igreja? Eu disse, não, no secular. Ela disse, o que é isso, meu filho? Bem conhecida, a pastora Luciana. Ela conversou com a gente, eu digo, não, mas se a senhora souber, essa é a última tocada que eu dou. Ela já vim encontrar ela na última viagem já. E foi que a gente precisa... A palavra do Senhor fala que se a gente não for fazer algo pro Senhor e não cumprir, né, é melhor que a gente não faça. Então eu falei para Deus e consegui sair. Outros amigos não conseguiram sair. É difícil sair. É difícil, né? Inclusive, antes da gente vir, na verdade, a gente não sabia que iria vir. Ficou pintando algumas chamadas, né? Algumas pessoas que me conheciam chamando eu pra tocar. Aí eu peguei e falei pra ela. Ela disse, não vai. Ele não vai não. Ela falou. Ele não vai não. Aí, graças a Deus, a gente não precisa, como ela falou, a gente tá vivendo sobre a palavra do Senhor, a provisão do Senhor. E é isso. Mas, assim, essa é a experiência. Eu perguntei isso pra um outro cantor, em off, né? Não foi em reunião. Não foi em podcast, desculpa. Perguntei em off pra ele. E ele também tem um coração muito parecido com o de vocês, assim, sabe? Um sentimento muito ajustado. Espero em breve trazê-lo aqui. E eu perguntei, assim, como é pra vocês lidar com isso? Porque o meio gospel mesmo, ele já tendo um lastro, né? Assim, em relação a suprir o artista, né? Ali, o cantor. Mas não se compara ao secular, né? Em relação aos ganhos. Né? Os ganhos são muito diferentes. Como que é para você? Perguntei para ele como que é para você lidar com isso. Como você falou, né? Eu vou pegar suas palavras. Que você ficou muito feliz de poder entrar no mercado e falar para sua mãe, né? Sim. Pode pegar o que você quiser, mamãe. O que você quiser, né? Mãe, o Alexandre viu a banda hoje num patamar e ele não tá, embora ele entendeu que não era para ele, mas poderia ser. Você entende o que eu quero dizer ou não? É assim, eu não sei se tem algum problema, porque você tem o direito você tem, entendeu? Mas o apóstolo ele fala assim, o apóstolo Paulo fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém. E essa é uma palavra que ela precisa ser muito bem examinada, né? E a gente precisa ter paz no coração para fazer. Mas quando você olha para a necessidade, quando você olha para as possibilidades, você fala, poxa, mas e aí? Você fica assim meio que não confuso, né? Mas balançado, como a pastora falou. Talvez hoje não é o caso de vocês, glória a Deus por isso. Mas é que eu falei, esse podcast aqui é para vocês ajudarem outros jovens que estão nesse... Você entendeu? E aí você, por exemplo, você vai dar um conselho, olha, Deus me honra aqui e tal, só que ainda não está honrando ele, não está honrando essa pessoa. É muito difícil. Eu queria, assim, entender um pouquinho de vocês, essa questão de você olhar para tudo que o secular pode propor para a pessoa, não de contaminação. São momentos. As pessoas têm que entender que é momentos. Não é que você vai pro secular, você vai arrasar, você é a rainha da cocada preta, o rei da cocada preta. Não, é momentos. Acabou ali, você vai ser uma pessoa vazia, sem nada, sem ninguém. As pessoas, os seus amigos de fora só vão te querer quando você tiver dinheiro. Quando não tiver dinheiro, você é apenas mais uma fila. Mais uma fila do pão. Então, eu priorizo terminar um culto e continuar com a presença de Deus. Aleluia. Do que cantar uma música secular e ficar vazio de Deus. Aleluia. Com uma tristeza profunda no meu coração. Não troco. Eu falei pra minha esposa essa minha experiência que eu tive, que logo no início, quando eu cheguei lá pra tocar, a gente se depara com os músicos bons, até melhor que na igreja. E lá fora é tudo certinho, não tem erro lá, não tem erro. Eles querem a música toda, qualquer detalhe, não quer erro. E se errar, já tem outro para entrar no lugar. Perfeccionista. Então,
quando isso foi um desafio para mim, no início foi bom, que nem eu falei. Eu digo, pô, pegamos um monte de música e tal. Ó, pra tocar um show é 2 horas, dá tempo de ser 30, 40 músicas. Já pensou você colocar 40 músicas tudo certinho na mente? Aí tá, nessa parte, como era várias casas de show, vários lugares, tu sai, toca aqui a mesma coisa. Vai pra outra, toca a mesma coisa. Vai pra outra, toca a mesma coisa. Isso me acabou. Isso me acabou, essa rotina, essa mesma coisa. Porque eu nasci e me criei na igreja e nunca Deus tem... O que Deus tem pra gente nunca é a mesma coisa. Novidade, né? Nunca é essa mesma água aqui. Sempre é diferente, sempre é algo novo. A gente nunca tá bebendo a mesma água. Sempre é algo que... Não, hoje eu senti a presença do Senhor, não foi igual ontem, hoje já foi diferente. Então, dessa vida de mermice eu saí. Como? A gente está num estado grande aqui, a gente poderia dizer, tá um aperreado de valor. Bora cantar no secular? Aqui tem espaço para isso. Aqui o que a gente mais viu, estava andando com o Junho, a gente mais viu foi casas aí que paga bem, a gente poderia fazer. Porque aqui é isso, entendeu? Mas a gente, nosso coração, a gente fala da gente aqui, não quer isso. Mesmo sabendo que poderia acrescentar, mas só que não vai para... Aproveitando esse mesmo gancho, e a minha última pergunta, e aí nós vamos para as considerações finais com a pastora Dani. Minha última pergunta, dentro desse mesmo tema, o secular não é para mim, o secular não dá, eu jamais faria. Ok, eu entendi e gostei muito da sua dica dos jovens. Exatamente, é só momento. E você não passa de um produto do mercado, que depois ele te descarta. Sim. Você deu uma resposta que eu acho que vai falar com muita gente, que está iludida achando que você vai ter o valor e não vai. Ali é um momento, como eles fazem sempre. O mercado é assim, né? Ele trabalha dessa forma. Eu fico muito agradecido pela sua resposta e a gente não combinou nada. Não. Eu perguntei, você quer ver as perguntas antes ou surpresa? Aí você falou, não, surpresa. Então não foi combinado. A sua resposta foi dinâmica, autêntica, né? E muito, muito abençoadora, eu tenho certeza. Mas para me fechar a minha rodada de pergunta, eu queria saber o seguinte. Como é que vocês pretendem lidar com a agenda, né? No caso, trabalhar com a agenda financeira mesmo, né? No caso, o cachê, né? Mas, propriamente dito, e ao mesmo tempo poder atender assim as necessidades dos cultos que não tem condição de arcar com o cachê de vocês. Vocês já pararam para pensar nisso ou não? Ou isso não... Ainda não. Mas você acha que não vai chegar a esse ponto? Não, acredito que sim. Aí a gente vai ter que sentar, ter uma boa conversa para conciliar as porque coisas. Porque é uma carreira também, né? Você tem que pensar que é a sua forma de vida. Só que ao mesmo tempo tem o chamado. Sim. E é um pouco complicado, né? Conciliar uma coisa com a outra. Senão, tentar encaixar. Senão... Porque você pode perder a essência. Por exemplo, hoje, você vem num podcast desse, não tem cachê. Não tem cachê. Mas você sabe o quanto ele pode ser importante para outras pessoas. Para nós também. Não é a sua exposição, a gente pode usar isso como uma oferta a Deus. Exatamente. Mas entendeu? É isso que eu queria saber, Deus se vocês já pararam para pensar Deus como que vai ser. Deus já nos cuida tanto, já nos dá tanto. É uma entendeu? Eu não sei Deus como os passar para as artistas pessoas. fazem, né? Os artistas já consagrados, eu não sei como eles fazem, se num determinado... Se eles, dentro da agenda, eles separam algumas datas para poder se doar sem nenhum comprometimento financeiro. Eu vi uma vez o PG. Ele não cobra para pregar na igreja. Ele pede só para conseguir um lugar para ele dormir, a estadia. Só a passagem, né? Mas cobrar para pregar ele não cobra, ele fala. Ele canta que também, é uma oferta a Deus, que ele tirou, né? Para Deus. Mas no caso ele não cobra, mas ele tem
ele tem uma renda. E essa renda? Aí eu não sei. Aí Provavelmente eu não... ele deve já ter alguma renda e ali ele consegue ofertar mais tempo, né? Amém. Mas pense nisso, porque Sim. assim, é lamentável a gente não poder contar com algumas pessoas num culto evangelístico como aquele que vocês estavam. Pessoas que podem agregar mais, podem ajudar mais no trabalho, até mesmo para poder atrair mais pessoas para que possa ouvir o evangelho, para que possa ter esse contato com o evangelho. E, infelizmente, essas pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, que está um pouco mais na vitrine, acaba não mais se colocando nessa condição. Sim. Então, que vocês possam pensar nisso, orar, Amém. pedir para Deus dar direção, porque vocês vão explodir, isso aí eu não tenho dúvida. Eu só quero ver como é que vocês vão reagir, né, pastora? Amém. Espero que seja da melhor forma aí para vocês e para o reino. Nome de Pastora Jesus. Dani, vamos para as considerações finais? É forte. Vamos lá, pastor. E aí, o que você tem para... O meu marido é um charme, ele São Mas os seus olha, olhos. Ela é demais. foi um prazer. A história de vocês, o começo, a dedicação ao altar, isso me tocou muito. Muito forte. Por quê? O altar, ele muda a história. Aleluia. Ele muda. Aleluia. Eu não tenho dúvida disso. Nem a Bíblia fala assim, Paulo, né, no livro de Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem planejado para nós. É muito mais alto. Eu creio. E Ele tem muito mais para vocês. Amém. Eu desejo, do fundo do meu coração, que vocês não se percam. Aleluia. Porque nós sabemos do outro lado da moeda. Mas que Deus aviva cada dia mais a convicção do Evangelho dentro de vocês. Amém. Que não falte o primeiro amor. Aleluia. Tenha dentro de você o primeiro amor. Porque eu sou infiel. Todos que estão aqui é infiel. Todos que estão assistindo, que vão assistir, é infiel. Mas Ele é fiel. E Ele vai fazer uma obra linda na tua vida. Eu creio. Aleluia. Amém. Você não vai só honrar sua mãe uma vez, vai honrar muito mais. Aleluia. Em nome de Jesus, não vai faltar nem coisa pequena e nem coisa grande dentro do lar de vocês. Aleluia. Por filho de vocês, para quem está no meio de vocês. Deus vai trazer pessoas para suprir todas as Aleluia. necessidades. Eu creio, Senhor. Do grande ao menor. Vai ser impressionante isso. Olha, Aleluia. a minha caminhada no Evangelho já tem um pouquinho tempo. E às vezes me deixa em choque algumas pessoas não saber e não entender o seu chamado. E se vende, e se corrompe. Mas eu acredito que Deus vai colocar um muro em vocês para vocês não ter espaço para ouvir até uma coisa boa, uma casa boa, um carro bom, mas não, isso não vai ser dele. Ele vai colocar esse muro para blindar vocês, Aleluia. em nome de Jesus, porque Ele vai fazer, Amém. Ele vai dar. Sabe por quê, Fabrício? Porque você veio para um estado maior do Brasil, onde você não poderia ter a qualificação, você não poderia ter a técnica, e Ele mostrou que Ele era contigo. E colocou você numa mesa dos grandes. Aleluia. E Ele vai colocar você numa mesa muito maior. Porque Ele está fazendo uma limpeza. As pessoas que têm realmente uma intimidade com Deus, Ele está tirando uns grandes que se acham os grandes. Eu creio. E está fazendo uma limpeza. O Covid está aí. Para a terra ver a limpeza que Ele fez em algumas pessoas. Para mostrar que nada é dele. Nada é meu. É tudo dele. Aleluia. E Ele vai pôr você nessa mesa grande para fazer a diferença daquele que serve a Ele e aquele que não serve, porque a palavra vai se cumprir.
Nós vamos ver em 2023 a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe, até quando a gente pensa em dormir, Ele já sabe. Ele sabe que está no nosso coração um desejo. Aonde Ele vai nos colocar, as portas que Ele vai nos abrir. Porque Ele ama confundir o mais sábio da terra com os bichinhos de goiaba, como o Paulo fala. Esse é o desejo do meu coração para a vida de vocês. Aleluia. E não esqueça, Ele é fiel. Aleluia. Ele é fiel. Para terminar, porque eu acredito que a produção aqui deve estar doido. Para terminar, você olha na câmera ali. Aleluia! Gente, eu sou nossa. É o primeiro dia. Ele ama me deixar com vergonha. Ela fica olhando para a produção, olha bacana. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para os jovens que tá hoje sem fé, sem acreditar, porque vê uma nuvem preta, né? A gente sabe os bastidores do gospel hoje. Deixa uma mensagem da onde você veio e da onde você está hoje. O que Deus fez na tua vida, na vida de vocês. Amém. Amém? Olha para aquela câmera ali. Pra Produção. aquela, né? Então, para você que está ouvindo, está assistindo, nunca perca a esperança e a fé no Senhor. Aonde teus pés vão pisar, aonde Deus vai te colocar, é lugares que você até mesmo pode dizer assim, Fabrícia, eu pisar nesse lugar? Não, tá muito longe da minha realidade. Nunca deixe de acreditar, nunca deixe de buscar a Deus, porque Ele vai honrar você. Aleluia. Ele vai honrar a sua vida, Ele vai honrar a sua família, Ele vai honrar o teu ministério. Você não pode perder a fé. E a fé está naquelas coisas que a gente não vê, mas a gente crê que vai acontecer. Então, guarde o seu coração, guarde sua mente, a sua vida em Deus, que no tempo dele, Ele vai honrar cada um de vocês. Aleluia. Não se perca por coisas fáceis. Porque pode dar isso, daquilo, não. O que é de Deus, quando a porta que Ele abre, ninguém fecha. Aleluia. Então, guarde essa palavra no seu coração, esse recado que eu tenho para todos. E você, Alexandre? Amém. Falo para todos também que não venha desistir, que o seu coração também venha estar diretamente no Senhor. A palavra do Senhor fala que se nós agradarmos o coração do Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Então, primeiramente, está em agradar o Senhor. O resto é o Senhor que faz. E continuar acreditando. Como Davi, a palavra que mexe muito comigo, Davi estava atrás de malhadas, estava cuidando de ovelhas, não estava no meio dos grandes. Não estava lá sentado com o meio dos grandes, ele estava lá. Mas só que tinha uma coisa, ele estava trabalhando. Aleluia. O Senhor, Ele quer pessoas disponíveis para trabalhar para Ele. E dali, Davi foi chamado para sentar no meio dos grandes. Até compartilhei uma vez essa palavra com a minha esposa, que parece com a história dela. Chegou para vir para São Paulo, ganhou, mas voltou. Davi, ele foi chamado para ser rei, foi consagrado, mas voltou para trabalhar de novo. E é assim que aconteceu na vida dela. Aleluia. Ela voltou para o Amazonas, foi consagrada, ganhou e agora voltou novamente. E agora o Senhor vai fazer ela, Aleluia. do jeito que fez Davi, fez rei. Amém? E nós cremos nessa palavra, assim como a gente crê na nossa vida, nós também cremos na sua vida que está assistindo esse vídeo, essa live. Amém? Amém. Essa palavra que eu deixo. Amém, pastor Glória a Arnaldo? Deus. Amém. Pra gente fechar, projetos, aonde o povo vai poder ouvir a sua voz aí. Então, qual é o culto, aonde é a igreja, que eles podem ir lá e... Isso, telefone. Então, você quiser gente, falar, a gente aproveita congrega aí. ali na Igreja Unida Deus Proverá, que fica ali na Avenida Celso Garcia, 899. Os cultos são às sexta, sábado, domingo, segunda Terça. e terça. Não escapou quase nada aí, hein? Não, vai ficar só quarta e quinta. E olha lá.
Você pode ir lá, que você vai encontrar a gente lá adorando o Senhor Jesus, buscando ao Senhor. Aleluia. E você será muito bem-vindo. Se quiser se inscrever no canal do YouTube, brevemente, o diretor e eu estamos bolando os negócios aí pra gente jogar covers pra vocês assistir, Legal. pra abençoar a sua vida. Se quiser nos seguir no Instagram, meu esposo é Alexandre Coutinho, né, meu bem? E o meu é Fabrícia Noronha. Quiser, tem vários louvores lá. E eu creio que o Senhor Jesus ele vai abençoar. Projetos. De O que música? tem pra vir aí? O que vocês Então, têm? gente, em fevereiro, né? Está Tá logo ali, né? Tá logo ali. Tem coisa boa vindo em fevereiro. Amém. Lançamento de música, clipe. A gente colocou isso na mão de Deus. Aleluia. Então, tá vindo coisa boa por aí, gente. Fica ligadinho. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor Arnaldo. Muita música, muita unção, Esperamos testemunho. vocês na vigília, entrevista. na comunidade. Vamos preparar aí uma Em super nome de vigília aí. Jesus. Vocês vão Amém. lá dar lugar, como diz os irmãos, Eita né? Deus. Amém. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu senti realmente aí que o Senhor é com vocês. Amém. Creio que, assim como Ele já fez até hoje, Ele vai fazer muito Continua. mais, como Aleluia. a pastora ministrou aqui. Quero finalizar agradecendo a presença, o carinho, né? Agradecer a simpatia de vocês e me colocar à disposição, assim como a pastora, Amém. para a hora que vocês precisarem. E agora é mais um que vai orar por vocês aí, Glória a Jesus. Deus. para que vocês possam encontrar aí graça onde vocês forem, né? Amém. Ser achado em graça, na verdade, em nome de Jesus. Amém? Conta com a Amém. gente. Essa foi a nossa entrevista, essa foi a nossa estreia no nosso novo programa, que é de frente com o casal apostólico. Ó, nós pegamos leve hoje, hein? Super. Pegamos leve, sabe por quê? Pegamos leve porque é o primeiro. Mas a gente vai melhorar esse negócio, o negócio vai ficar mais pesado. E quando eles voltarem famosos pra cá, eles já são famosos. Quando eles voltarem mais famosos, aí a gente vai apertar mais o negócio, vai ficar feio. Nossa. Beleza? Ó, não vai vir só cantor não, vai vir também aí pastores, pregadores, evangelistas, o povo do meio gospel e também do meio secular. Vamos pensar em alguma coisa aí pra apertar a galera também. Beleza? Sentou aqui, é de frente com o casal apostólico, o bicho pega. Amém. Beleza? Um grande beijo. Tchau, tchau. Nos veremos na nossa próxima live aí, em nome de Jesus. Aleluia. Tchau, tchau.